traz as informações para a gente. Olá, amigos e amigas, tudo bem? O volante Jorginho, de 33 anos, ex-Arsenal, foi apresentado hoje pelo Flamengo aqui no CT Ninho do Urubu e fez o primeiro treino dele com a camisa do Flamengo. Ele participou da primeira parte do treino com o grupo de jogadores, treino esse comandado pelo técnico Filipe Luís. Aquecimento, primeira tarefa, depois foi para a preparação física, onde há um controle maior de carga, velocidade e esforço. Ele ainda vai precisar passar por um recondicionamento físico, já que não joga desde o mês passado e tirou uns dias de descanso também. Mas a expectativa aqui no Flamengo é de que ele esteja à disposição e preparado para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. E ele falou sobre o melhor posicionamento no meio-campo do Flamengo. Vamos ouvi-lo. Acredito que nesse momento da carreira, depois de ter vivido tantas coisas e em tantos modelos de jogos diferentes, taticamente falando, então acredito que eu conseguiria me adaptar dependendo do meu companheiro ao lado, dependendo do adversário. Então aprendi muito nessa jornada e, respondendo a tua pergunta, a minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Jorginho assinou o contrato com o Flamengo até o meio de 2028. Outras boas notícias para a torcida do Flamengo. Os meio-campistas Alan de la Cruz e ainda o atacante Plata estão à disposição do técnico Filipe Luís, alguns ainda em preparação física, outros voltando aos treinos, mas todos devem estar prontos para entrar em campo nesse dia 16 contra o Esperance da Tunísia, e aí é opção do técnico Filipe Luís colocá-los ou não para jogar. Outra notícia que movimentou o Flamengo. O Zenit, da Rússia, disse que está disposto a pagar a multa de 25 milhões de euros, algo próximo de 160 milhões de reais, para tirar o Gerson do Flamengo. O Flamengo disse que não quer negociar nenhum jogador, mas se algum clube pagar a multa à vista, rescisória, o clube não tem muito o que fazer. Então, a Copa do Mundo de Clubes pode ser a despedida do Gerson do Flamengo. Um forte abraço para todos e todas. Lucas Decena, muito obrigado pelas informações. Então, a chegada do Jorginho é oficial, já falou, como jogador do Flamengo. E agora, mais possibilidades de modificação no meio de campo. Se o Gerson topar, né, o que está sendo tratado dentro do Flamengo é isso, que a decisão vai meio que ficar na conta do jogador. Se ele topar e para o Zenit ganhar o triplo... Aí assim... aí ele vai. Algo muito pessoal, Como é que a gente julga falar, isso, né? E a opção para... a opção de contratação, a opção de janela, não estou falando em troca, nada disso, nem de reposição. O Flamengo já vinha negociando com o Carrascal, jogador da seleção da Colômbia. O Flamengo vê o Carrascal como um suplente do Arrascaeta, um jogador que vai revezar com o Arrascaeta. E é de fato um jogador, assim, não que o Gerson também não possa ser, né? O Gerson, não, até no time ideal, acho hoje, né? Não tô na cabeça do Filipe Luís, mas acho que o time ideal dele, pelo menos jogou assim várias vezes na temporada, tem o Pulgar e o De La Cruz como volantes e o Gerson um pouco mais à frente, saindo da direita para dentro, se aproximando do Arrascaeta. O Carrascal ele pode fazer esses dois trabalhos, tanto do Gerson saindo de um lado para dentro, da esquerda ou da direita, ou jogar mais centralizado assim. Já foi utilizado dessa forma, é um jogador que eu já acompanhei bastante. Agora, a questão do Gerson, Barreto, é pessoal dele, né? Ele certamente tem lá as bases do contrato, ele sabe quanto ele vai ganhar no Flamengo até o final do contrato, ele sabe o que ele tem na vida dele, o que ele projeta para o futuro da família dele, para as outras gerações que virão, e acredito que ele saiba também o que representa hoje jogar no futebol da Rússia. Vai desaparecer. É um país em guerra, é um país excluído das competições da FIFA. E tem um campeonato interno menos competitivo do que o nosso aqui. Alex jogou lá, né, Alex? E é um país onde jogadores que estavam com vaga na seleção brasileira
Né? Luiz Henrique, por exemplo, foi para lá. Esse é o melhor exemplo. Foi, o Claudinho, por exemplo, é um jogador que... Chegou a ser testado. Chegou a ser testado. Toda janela tem especulação dele em algum grande clube brasileiro. Dados você vai ter dele jogando. Não é o problema. Só que se eles verem esses dados, dependendo do nível de jogo que ele vai enfrentar lá, aí a análise ela fica às vezes meio assim. Então, é algo que realmente é uma escolha dele. É financeira ou é projeto Copa do Mundo e Flamengo até ali pelo menos? No sentido esportivo... Não que seja inviável ele ser convocado de lá da Rússia. Não, né? Porque tem uma boa estrutura, os clubes, o campeonato, não é esse o problema. É inferior ao campeonato aqui brasileiro, Libertadores, tudo, até porque lá eles não têm campeonato externo. Mas esportivamente, ele ficando aqui no Brasil, ele vai jogar num nível melhor, seria melhor nesse sentido do que estar lá para pensar numa Copa do Mundo, né? Então isso estaria preparando ele muito mais. Nisso, são os dois lados da balança aí que naturalmente é ele que vai escolher. O que ele tem na mão hoje? Capitão do Flamengo, ídolo da torcida, titular da equipe, querido por todos no clube, disputando posição na seleção brasileira. Nessa mão aqui. Na outra mão, o que ele vai ter? Certamente uma situação financeira muito favorável. Correndo o risco de perder isso daqui, né? Até de seleção, mas porque, financeiramente assim, ele vai Alex, ficar tranquilo. Não tem um caso hoje do futebol brasileiro de jogador que está indo para a Rússia e tenha conseguido manter uma convocação para a seleção brasileira. Mesmo os jogadores que tenham mostrado muito talento. O Luiz Henrique foi o rei da América. Jogou muita bola. Alguém duvida da capacidade técnica dele? Você não ouve falar nada, você não pesca nada, né? E até conheceu o São Petersburgo, Alex? São Petersburgo eu fui lá jogar, né? Mas eu morei em Moscou, né? Foram 2 anos e meio lá. Eu não consegui ir. Durante a Copa tinha uma janelinha de oportunidade, assim, para um jogo do Brasil, mas aí tinha que pegar um trem. Eu, como já fiz besteira antes... Linda cidade também. Um pouco corri o risco, né, de perder esse trem, de chegar atrás. Deixa São Petersburgo para depois. É linda a cidade também. Uma cidade bonita, tem o Museu Hermitage, que é um lugar que deve ser muito legal de conhecer. Mas eu ainda acho que morar no Rio de Janeiro deve ser mais legal. Gerson, só coisa boa pra você decidir. É isso aí. Né? Pode ter um bando de coisa do lado de cada balanço, um bando de coisa do lado de lá e ver para onde ela vai. Duro, igual a gente estava comentando até ontem, se ele tivesse mais no início da carreira, ganhando menos, aí muda. Mas proporcionalmente ela vai. Só que o contrato que ele tem com o Flamengo hoje já dá uma garantia para ele de um futuro mais... renovou agora tranquilo. Isso daí. E o fato dele ficar aqui até a Copa do Mundo não inviabiliza em nada dele também ser comprado e ir para um mercado assim dessa maneira. Jorginho está inscrito para a Copa do Mundo também? Vai ser, né? Será? Mas a questão é a condição de jogo, né? Ele vinha jogando pouco no Arsenal, né, Barreto? Ele se machucou e quando voltou já estava fora do rodízio. O Arsenal também já estava naquela reta final desanimada ali. Isso. A realidade é que assim, o auge do Jorginho no futebol europeu, ele foi vivido até ali o início de 2022, né? Em 19, ele foi terceiro colocado na bola de ouro da FIFA. 2021 ele fez uma grande temporada. Aliás, ele até cita que o número da camisa 21 tem a ver com isso também, né? Ele fala que é o dia do nascimento de um dos filhos dele, o DDD 21 do Rio de Janeiro, e o fato de 2021 ter sido o principal ano da carreira dele. Não que ele tenha se tornado um jogador que não conseguisse jogar lá, pelo contrário, ele era utilizado no elenco do Arsenal, foi utilizado nas últimas 2 temporadas, mas menos vezes como titular. E acho que chega ao Flamengo com muita lenha para queimar, né? Tem muita coisa para fazer. Cara, 3 semanas aí, vamos dizer, 20 dias, ele... vai estar numa condição física tranquila. Mas talvez ele seja um cara muito mais para depois da Copa do Mundo do que para essa competição. O projeto também para depois, né? E aí vai depender desse dia a dia, né? Mas que ele tem condição, acredito que ele não estando lesionado. Esses caras não param de treinar mais hoje em dia, né? Assim, já de um passado para cá não se para. Então não tem, de repente, assim, um grande desespero para que ele não esteja numa mínima condição na Copa do Mundo. O que é importante é citar exatamente isso, o Alex falou. O Flamengo, quem é a voz do futebol do Flamengo hoje? É o José Boto. Todas as vezes que ele foi perguntado sobre a Copa do Mundo de Clubes, ele foi taxativo. A gente não vai fazer investimento, trazer jogador ou mirar pensando a Copa do Mundo de Clubes. Os nossos objetivos são outros. É Libertadores, é Campeonato Brasileiro, porque ele sabe muito bem o nível que vai ter essa Copa do Mundo de Clubes quando chegar ali nas oitavas de final, nas quartas de final. É uma coisa que economicamente é inacessível pra gente hoje.
Hora de fazer mais um rápido intervalo, nós voltamos já contra... Galera, temos aqui um corte do canal RMP, canal do Renato Maurício Prado. Vamos ver agora o que ele vai falar sobre essa negociação do Gerson, cara. Que loucura, né, galera? Caiu como uma bomba isso, né? Cara, o Gerson, se ele for, 99% do torcedor vai ter ele como um ingrato, como um cara que só pensa em dinheiro, mercenário. Cara, ele vai se queimar com a torcida. Se ele aceitar a proposta, e tem muita gente falando que ele já aceitou, as bases salariais, vai ganhar 3 vezes mais. Então, meus amigos, isso, cara, foi tudo premeditado, né? Renovou o contrato nesses termos aí, baixando o valor da multa, e agora o Zenit vai pagar a multa e ele vai. Galera, isso vai cair mal pra ele, hein, cara? Vamos lá, vamos ver aqui esse corte do canal RMP. Link na descrição como créditos para o Renatão aí. Simbora, vamos lá. Esse Marcão é complicado. Não gosto de negociar com ele. Então, para que renovou? Tinha 2 anos de contrato ainda, meus amigos. 2 anos de contrato ainda. E bom, tudo bem. Você quer que eu reduza? Não vou reduzir muita porra nenhuma. Aliás, eu não vou nem renovar o contrato. Vocês vão jogar mais os 2 anos que faltam. O contrato dele só termina em 2027, cara. Isso tudo foi para dar um aumento a ele. E não adiantou nada, porque ainda veio com essa diminuição da multa embutido. Que loucura, né? Mauro Coelho, Renato, essa venda do Gerson já estava acertada desde a renovação do contrato. Por isso que o Flávio reduziu o valor. Então, para que deu aumento? Para quê? Por que deu aumento? Eu não acredito que o Flamengo tivesse certeza que iria ser vendido. O Flamengo foi trouxa em aceitar uma redução tão grande, mas no fundo, achava que o Zenit não ia vir aqui pagar a multa. Cara, deixasse ali 35 milhões de euros, né, cara? Que ninguém pagasse esse valor, mas o Flamengo poderia negociar um valor melhor, né? O Zenit, no mês de fevereiro, tinha oferecido 29 milhões de euros pelo Gerson e agora vai levar por 25. O que o Flamengo ganhou dando aumento de salário para ele? Não ganhou nada, só perdeu dinheiro, né? Eu ainda tenho uma certa dúvida se o Zenit chegará aqui e pagará 25 milhões de euros cash para o Flamengo, porque é isso que tem que fazer. Quando você compra pelo valor da multa, você tem que fazer o que o Flamengo fez com o De La Cruz. 18 milhões de dólares cash na conta do De La Cruz, que aí pagou o River Plate para poder sair. Não é o Flamengo que botava na conta do River Plate. O Zenit não vai botar na conta do Flamengo. O Zenit vai depositar 25 milhões de euros na conta do Gerson. E o Gerson terá que repassar para o Flamengo esse dinheiro para ficar livre. É assim que a banda toca. Marcos Craveiro. A redução foi a exigência dele e do pai, porque já pensava em sair. Já vai tarde, saudações rubro-negras. Bom, eu vou então contar a história que eu apurei. Já temos 2.342, já vale a pena. Vocês sabem quanto é que o Gerson ganhava no contrato anterior? 900 mil reais. Vai me dizer que isso é um mau contrato para o futebol brasileiro? 900 mil reais. Sim, tinha jogador que ganhava mais que ele. Bruno Henrique, me parece que ganhava mais do que ele, por causa da renovação que fez há 2 anos atrás. Não sei se a Arrascaeta está nesse patamar, mas enfim, o Gerson não era o jogador mais bem pago do elenco. Mas ganhava 900 mil reais. Vocês sabem para quanto foi o salário do Gerson nessa renovação? 1.600.000 reais. Um aumento de 700 mil reais de aumento. Quase dobrou o salário do Gerson. Era 900, se fosse para dobrar, 1.800.000. Não, foi 1.600.000. É um salário absurdo. Absurdo. E aí, além deste salário, o Flamengo aceita reduzir para 25 milhões de euros? Eu não aceito essa teoria de que o Flamengo queria vender. Se o Flamengo queria vender, bastava dizer o seguinte: olha, não vamos renovar. Quando chegar a proposta do Zenit, nós vendemos.
Cara, eu acho que o Flamengo não acreditava que algum clube pudesse chegar e pagar a multa do Gerson. Porque não tem lógica, cara, não tem cabimento. Por que que baixou tanto o valor da multa? Esse foi o pensamento deles. Ah, ninguém vai pagar, o Gerson tem 28 anos e se pagar a gente vende. É lógico, né? Vocês são obrigados a vender, né? Se eles depositarem um valor na conta do Gerson e o Gerson repassar para o Flamengo, o Gerson sai. Simples assim. Foi a mesma coisa que o Flamengo fez com o De La Cruz. Depositou o dinheiro na conta dele e ele pagou o River Plate, o valor da multa, né? É isso. Para que eu vou dar 700 mil reais por mês ao Gerson até ele ir embora para o Zenit? Ele quer ir para o Zenit, ele vai, ele faz questão, vai ganhar 3 vezes mais. O salário é uma loucura, vou mostrar aqui para vocês depois todos os bônus que ele vai ganhar. É um absurdo de dinheiro, ok. Então é o seguinte, amigo, você vai, mas até que o Zenit chegue aqui e compre, e o Zenit só poderia comprar na janela, nós vamos manter o salário de 900 mil que ele ganha, que é um ótimo salário. Sabe o que me deixa puto, velho? Por que que essa informação, essa notícia saiu agora antes do Mundial? Por que que não deixaram para falar sobre isso depois do Mundial? Se ele não pode sair agora? Cara, é só para atrapalhar, né? Não. O Flamengo passou o salário do Gerson para, vou repetir, 1.600.000 reais mês. Está pagando, eu não sei quando é que renovou, deve ter sido uns 3 meses atrás, por aí. Está pagando 800 mil a mais por esses meses, nesse período, sabendo que era muito provável a ida dele para o Zenit. Ou ele acha que o Marcão tirou da cabeça dele que 25 milhões de euros eram bons. Não, o Marcão é óbvio que está em contato com os empresários que trabalham junto ao Zenit, que já tinham dito para ele, olha, 25 milhões de euros a gente paga. E o Flamengo, ao aceitar esse absurdo, deu um aumento que não era necessário. Repito, o contrato do Gerson só acabava em 2027, o contrato antigo. Pagou esse aumento mensal a ele e parte das luvas que o Gerson deveria ter que devolver. O jogador não devolve dinheiro nenhum nunca. Ponham isso na cabeça de vocês. O máximo que o Flamengo talvez consiga é que o Zenit pague, além dos 25 milhões de euros, essa parte da luva que o Gerson recebeu e não vai cumprir. Do bolso do Gerson e do Marcão não vai sair nada. Aliás, tem alguma coisa para sair que é outro bode que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só para vocês entenderem. O Gerson ganhava 900 mil reais por mês. Cara, tudo isso parece muito ser premeditado, né? Ah, vamos fazer aqui essa negociação com o Flamengo, eles aceitam os nossos termos, colocamos 25 milhões de euros, aí vem algum clube, paga e a gente sai. Cara, isso me parece uma traição, cara, porque você usa o time, o clube, e daí agora chega uma proposta e você faz isso. Se ele sair, né? Nós ainda não ouvimos da boca dele ele falando que vai sair. Mas se ele sair, vai parecer isso, cara, que foi tudo premeditado. Quer dizer, o Flamengo valorizou o jogador e daí ele faz isso, cara. Aí ele faz isso. É uma traição. Pra mim, isso é uma traição, cara. Da arte que foi dada pelo Júlio Miguel Neto. Júlio Miguel Neto é um que tem acesso ao Marcão direto. Cláusulas contratuais do Gerson. Bônus por gols e assistências. 25 mil euros por gol e por assistência. Nossa, é bem parecido com o contrato do Memphis Depay, né? Depay. Ele ganha por gol, por assistência. Vai ganhar muita coisa porque ele não é de fazer gol, mas por assistência ele pode ganhar. Bônus a cada 5 pontos conquistados no campeonato. A partir da chegada do Gerson, cada 5 pontos que o Zenit conquistar no campeonato, o Gerson embolsa 30 mil euros. Bônus de não transferência a cada janela. Cláusula de fidelidade. 500 mil euros. 500 mil euros a cada janela.
o Gerson recebe mais 500 mil euros se não sair do Zenit. Carro e casa sem custos para o jogador. Se for convocado para o Mundial, 150 milhões de euros. O quê? Essas são as cláusulas. Hã? 150 milhões de euros? Convocação para o Mundial? 150 milhões de... Deve estar errado isso aí, cara. Deve estar errado. Como assim? Se ele for convocado para o Mundial, ele ganha mais 150 milhões de euros? Tá errado. Não pode ser isso. Do contrato do Gerson. O salário, pelo que todo mundo está comentando, é 3 vezes maior do que ele ganha no Flamengo. Se ele ganha no Flamengo hoje em dia 1.600.000, você bota 3 vezes, você vai 3 vezes 6, 18, e vai 1, 4.800.000, mais ou menos, por mês. Fora esses penduricalhos todos que eu falei.